Hoje nós vamos estar falando sobre algumas expressões e significado de algumas palavras, né? Como danado, moleque, né? Ave Maria, Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, Virgem Maria, Vixe Maria. Nossa mãe. Nossa mãe, nosso pai. Vai por aí, vai, né? Certeza. Nosso pai não, nosso pai é nosso pai mesmo. É o verdadeiro. É ele que nós referimos realmente. Essa é verdadeira. Mas nós vamos falar dele para mostrar que esses enganos que tem, né? Isso não consta na palavra dele, né? Essa enganação que foi criada para levar as pessoas ao erro e fazer desagradar a Deus e o nosso Pai. Verdade, se for olhar, no mundo cristão que nós vamos falar, né? Usamos tanto, a maioria dessa expressão, né? Eu vejo tanto crente falar, Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, não sei o quê, que continua ainda com aqueles hábitos, né? Isso tem impregnado no nosso sangue, né? Vamos falar assim. Tem que mudar, tem que quebrar essas barreiras. Quando a pessoa chega perante mim e fala, minha Nossa Senhora, fala, minha não, sua. Que minha não é minha, não. Que isso aí é propriedade, né? Mas o que eu uso, que eu falo, você falou assim, minha não, sua, vamos falar o contrário, né? Nossa, não. É ajudar ela a quebrar essa barreira também, né? Porque às vezes fala sem perceber, né? E as pessoas falam realmente sem perceber, né? E vou pegar 2 versículos aqui, né? Que acho que é fundamental para a gente estar dando no início disso aqui, que está em Mateus 12, 34, que diz o seguinte: pois do que há em abundância no coração, diz a boca. Então, está cheio no coração da pessoa para estar falando sempre isso, né? E o outro é Tiago 3,10, que diz, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, essas duas coisas da palavra de Deus já nos mostram que a gente tem que ter cuidado com quem está falando, né? E ele falou no Mateus, né? E o que fala, está cheio o coração. Então, está falando sempre isso. Nosso coração está cheio dessas expressões que nós vamos estar falando aqui hoje. Então, temos que tirar isso. Temos que mudar. Eu já mudei muito, hoje eu não falo mais isso, mas às vezes as pessoas falam sem perceber. Quando vê que falou, vou mudar. Aí uma hora realmente muda, quebra isso. E a única coisa que nós temos que falar é nosso Pai. Nosso Pai. Nosso Jesus, nosso Salvador, é o correto. Sim. Vamos dar início a alguma dessas expressões, né? Que muitas vezes traz maldição, né? Como a gente sempre, né? Eu acho que sempre traz maldição, né? As imagens do santo traz a maldição, mas quando eu me refiro ao nome do santo sendo meu, eu não preciso ter uma imagem dentro da minha casa, mas quando eu falo, eu estou atraindo, né? Com certeza. A Bíblia fala que de uma mesma boca procede bênção e maldição. E quando eu uso algumas expressões, eu estou traindo maldição para a minha vida. Talvez a pessoa esteja se perguntando, nossa, tu está dando errado na minha vida, por quê? Talvez use essas expressões continuamente, né, no dia a dia. Isso. E a Tiago aqui fala, né, que não deve ser assim, então nós temos que mudar esse costume nosso. Tudo bem, às vezes a gente fala assim, no automático, mas a gente sabe o que está falando. Então, muda isso, transforma, tira essas expressões. Não é fácil, eu sei que não é fácil realmente. Cada um tem um modo, né, uma facilidade ou não, mas temos que tirar. E, igual eu falei, em Tiago já fala, não pode ser assim. Então, vamos tirar. E sabendo que realmente não procede de Deus, não consta na palavra dele, não podemos usar. Não mesmo, não podemos usar essa expressão, né? E, Roberto, quando eu sou conhecedor da palavra, eu continuo usando essas expressões, Deus vai me ter como inocente? Não tem, né? Porque a gente tem consciência, sabe que está errado. Então, se você veio, vamos falar do catolicismo, esse é costume, todos sabemos que esse é costume deles, mudou, então tira isso, tem que mudar. Tudo bem, você leva um certo tempo até se acostumar a tirar isso, limpar isso aí, é uma coisa, mas continuar o tempo todo e não ver, é complicado.
complicado, realmente. A palavra mesmo já traz maldição. A boca nossa produzindo maldição. Sim. Porque eles não produzem bênção, produzem maldição. É por isso, Oséias 4:6 fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Com certeza. O povo não quer buscar conhecimento, o povo não quer buscar entendimento da palavra e sai falando qualquer coisa. Onde muitas vezes atrai maldição, atrai coisas ruins para a vida, sem saber o porquê. A pessoa fala, onde eu tenho errado? Eu tenho feito tudo correto, mas peca no quê? No falar. Peca usando algumas expressões que atraem a maldição. E uma dessas Com certeza. muito usada, até nós muitas vezes, sem querer, usa a expressão é moleque. E é uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa boa quando você fala isso para a criança, mas não é, o sentido não é esse. Não é esse. Até que nós todo mundo está brincando, nossa, você é um moleque, você é brincalhão, né? Mas o sentido da palavra é totalmente diferente. Diferente. Quando eu chamo alguém de moleque, eu estou chamando de um demônio. Eu estou traindo um demônio chamado Moloque, né? Moloque. Que veio já tem muito tempo, tem esse deus pagão aí, né? Então está buscando realmente isso. E veio a Moloque, é o que nós encontramos, né? Mas veio Moleque, foi os escravos, quando vieram da África, né? Mudaram esse nome. São servos negros, né? Eles se consideravam servos negros. E o negro traz do quê? Da escuridão. Traz coisas ruins. Trevas. Então temos que ter esse cuidado realmente com o que a gente está falando. Buscar realmente. Esses dias mesmo, domingo não, terça-feira, na igreja, estava conversando com uma irmã lá, converteu agora há pouco tempo. Eu comentei com ela sobre esse negócio que eu falei, não. Ela falou assim, não, eu não sabia. Pois é, ó. Então tem que tomar cuidado realmente, porque é complicado. Você atrai, não tem jeito. E a palavra em Mateus, no que nós estamos falando, nosso coração está cheio. Você fala o tempo todo disso, o seu coração está cheio disso, tem que tirar. Temos que ter cuidado com as nossas falas. Sim, talvez falas inocentes, né? A pessoa fala, o que isso tem a ver? Você tem que buscar o significado, quando aquilo começou a ser empregado, o porquê foi, né? Aí você vê a palavra moleque. Ninguém imagina. Ninguém imagina. Que se deriva o que é, né? O que é? É um demônio. E Moloque não é qualquer demônio, não. Quem estuda sabe, Moloque é um demônio pesadíssimo, uma entidade pesadíssima. Ou seja, quando você está falando, você está atraindo, chamando aquilo. E muitas vezes, até nós, na inocência, nós dois estamos brincando ali, você é um moleque, Roberto, você é um brincalhão. Brincalhão. Isso está trazendo, a própria palavra já nos mostra isso, né? Que era um Deus pagão. Usado. Deus combate isso. A palavra de Deus já nos mostra justamente isso para a gente poder tirar essas coisas. Só para você ver como que o diabo é tão astuto, ninguém percebe. Ele entra de forma sutil. Você usando a expressão moleque, sem você estudar, você... não, é uma coisa tranquila, é uma coisa boa. Moleque é uma pessoa brincalhona, moleque é isso, é aquilo. Ele implanta aquilo, ele impregna aquilo nas pessoas. É isso o papel dele, é enganar. Ele não mostra a realidade, né? Ele quer fazer as pessoas... E põe no sentido, gosto de falar, é uma criança brincalhona, uma criança esperta. Então, você dá essa direção, além da pessoa profetizar isso para essa criança, está fazendo outras pessoas entenderem que é coisa boa. E não é coisa boa, é coisa ruim. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com as expressões muitas que tem aí. E tem muitas por aí, né? Nós vamos estar falando de algumas aqui só. Tem várias aí que a gente está no mundo, né? Não dá para falar de todas, né? Não. É muita coisa, não tem jeito, não. E principalmente o pessoal de roça, né? Que tem o costume de usar isso. Hoje em dia está mudando as gírias, vamos falar, está tendo muita gíria pela internet, esse negócio, então muda um pouquinho. Mas o pessoal no interior ainda tem muito isso, expressões antigas. Como diz, eles falam que é tradição, né?
Isso. Eles Aí tem que continuar usando, mas não é isso. Tem que ser feito. A gente tem que buscar o que de fato é, né? A palavra. Por exemplo, aqui, uma expressão muito usada, Ave Maria. Essa tem demais. Ave, ela vem de quê? De salve, né? Saudar. Saudar. Saudar a pessoa, né? Saudar a pessoa. Saudar a pessoa. Quer dizer, então... um salve, né? Um salve a Maria. Essa expressão era usada antigamente, né? Quando você ia saudar o imperador, né, romano. Salve o rei. Salve, né? o rei. Tanto que tem o hino da Inglaterra até que fala, Deus salve, né, a rainha, né? A rainha. Isso. Ou seja, Deus sauda a rainha, né? São expressões que são usadas aí. Eu viro e falo, como você vai saudar uma pessoa morta? Não tem jeito. E também, mesmo que ela estivesse viva, nós não podemos estar fazendo isso. Ele está indo contra a palavra de Deus. Nós temos que fazer conforme está na Escritura Sagrada, realmente. Nós temos que dar honra, glória, buscar a Deus, a Cristo, é o Espírito Santo. Não podemos buscar homem, não tem como. Não vai fazer nada por nós. Pode nos ajudar em alguma coisinha, mas pelo lado espiritual, não tem como. Como é dedicado a Maria, né? Não tem jeito. Não tem. Isso é invenção de homem. São pequenas coisas que vão entrando, as pessoas acham que não tem nada. Você só salva a Deus. Você só dá um salve só para Deus, né? As pessoas podem corrigir essa expressão, né? Você até colocou aqui no estudo, trocando de Ave Maria por nosso Deus, nosso Senhor. É o que é o mais correto. Então, até quando as pessoas falam comigo, nossa, eu falo nosso. Eu já corrijo. Não ter nossa, quando fala nossa, leva o sentido dessa expressão. Apesar que está abreviado, vamos dizer assim, mas eu já falo nosso. Que é nosso, não tem outro, não tem o ali, não. É o no final, e é o tempo todo. É nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Cristo. Não é nossa Maria, não é nossa isso, é nossa aquilo, não. É nosso Senhor. Isso é que tem que estar na nossa boca. Outro usado, nossa mãe do céu, Virgem Mãe. E é pessoa que ainda, eu falo assim, ainda usa mais assim, pessoal. Apesar de ser, vamos falar, nossa mãe, ainda fala minha nossa mãe, quer dizer, ainda quer o poder maior para ela. É o poder. Minha nossa, quer dizer, chama de não quer dividir. Mãe, né? Não tem jeito. Não pode ser assim, Roberto, gente. Olha só como a contradição, chamando de Virgem Mãe. Não tem como uma mãe ser virgem. É meio difícil. Maria foi gerado virgem. É uma coisa, mas ser mãe virgem... Nós falamos isso há pouco tempo, né, sobre a virgindade de Maria na live. Falamos e essa comentamos sobre isso. Derrubada. Estamos nos perseguindo. Foi até derrubada as redes sociais. Isso. Pois é, mas a gente tem ela guardada aqui, se precisar, nós estamos aí para mostrando, está no YouTube, então está tranquilo. Mas é isso. Não tem condições, gente. Ainda fala minha virgem. Não é minha Nossa Senhora. Quer dizer, além de ser nossa, ainda quer exclusividade para a pessoa. Não tem mãe, isso. Nossa Mãe do Céu e Virgem Mãe. Pois é. Não tem, igual você falou, não tem como ser minha Nossa Senhora. Ave Maria e Virgem Maria. Isso. Pois é. Como você falou, Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Ela foi gerada sem o toque. Sim. Então, esse período ela era mãe e era virgem. Mas o natural mesmo, normal, não tem como uma mãe ser virgem. A não ser que seja inseminação, né? Até o nascimento também. Depois tem o normal, o parto normal. Então, não tem como usar essa expressão mãe. Nós não temos mãe, nós temos pai. Pai. Temos irmão, que é Cristo. Não temos mãe. Porque eu falo também sobre isso, como a Igreja Católica usa, que Maria é mãe de Deus. Então ela existiu
existiu antes de Deus? Ela ser mãe ter que ser nascida primeiro para depois ela gerar Deus. Ela gerou o Filho de Deus em homem. É uma coisa, é diferente. Jesus era Deus também, mas ela gerou o homem, o Deus, vamos dizer, o Deus homem, né? Que estava em Cristo. Então, os negócios que usa, e essas expressões nós temos que mudar, gente. Tira isso do seu costume diário. Seu santo é forte, Roberto? Eu sou santo, não tem santo não. Santo é Cristo, ele que é forte. Uma expressão muito usada. É. Meu santo é forte. É outra coisa, outro erro. Eu não dependo de santo, não. Eu dependo de Cristo. Realmente ele é santo. É diferente. Mas meu santo, dá a dedicar, porque a Igreja Católica tem essa mania, né? Vamos falar de Paulo, que eles põem São Paulo. Mas Paulo não era santo, como é colocado. Um pecador como eu e você morre porque fez alguma coisinha na igreja, destacou lá na Igreja Católica, virou um santo, e eu tenho que buscar ele para me ajudar. Como? Onde que acha base para isso na Escritura Sagrada? Então eu vou falar que essa pessoa é forte, que é o santo forte que está me ajudando, ele é mais forte do que o outro. Não tem jeito. Não. E como que eu vou falar, né? A pessoa só se torna santa depois de morte? A palavra não diz isso, né? O morto pode fazer alguma coisa? Acabou, morreu ali, acabou. O morto tem não tem mais nada. Aí não tem condições de fazer mais nada, né? Depois de morto, acabou. Quando você está num velório ali, você está perante ali o caixão, perante ali o falecido, a pessoa não tem reação nenhuma. Ela não fala, ela não mexe. É como diz, né? Na igreja católica, a pessoa só se torna santo depois de morto. Depois de morto, né? E o que diz a palavra para nós? Por isso que nós somos santos. Santo. Sede santo, que o vosso Deus é santo. Nos tornamos e muita gente fala, né, Roberto? Não, fulano depois que morreu virou santo, na boca de todo mundo. Quando estava na terra, só falava mal. Depois que morreu, nossa, o fulano era isso, o fulano era citano. Virou um santo, né? Enquanto a vida não é, não. Depois que morre, outra expressão erradíssima. Só um pouquinho, igual está aqui em Eclesiastes 9, 10, que diz: tudo que tua mão encontra para fazer, faça com todas as tuas faculdades, pois que na região dos mortos para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Então, depois que morreu, acabou, não tem condições de fazer mais nada. A palavra de Deus nos mostra isso. Como é que você vai orar com uma pessoa? Orar não, que rezar, eles falam rezar, né? É diferente também o significado de uma coisa e outra. Rezar para uma pessoa que se diz um homem determinou que ele se tornou santo, vai orar por ele, você põe a palavra, depois que está lá no lugar dos mortos, não tem condições de fazer mais nada. Então isso tem que entrar na cabeça dessas pessoas. E quando a pessoa morre, né, Roberto? Morre amor, morre o ódio, morre o ciúme, morre o ressentimento, morre tudo com a pessoa. Ou seja, porque a pessoa morreu toda errada, que ela vai se tornar santa depois que morreu, não. Se não aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, se arrependeu? Não tem jeito, o martelo já foi batido, aí vai esperar o martelo final do julgamento, né? Que vamos passar pelo julgamento. Mas já morreu, o martelo já foi batido. É aquela expressão que as pessoas têm costume dizer, né? Desse mundo não leva nada. Levam, sim. Não levamos bem material. Mas tudo fizemos aqui, tudo fizemos está registrado lá em cima. Então nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos aqui, porque é outro engano do diabo. Desse mundo não se leva nada. Levamos sim, levamos tudo. Não levamos bem material. Mais precioso, né? Mais precioso você se leva. Ou a condenação eterna, ou a salvação eterna, né? Das duas, uma. Precioso você se leva. E é feito aqui, né? Isso é feito aqui. Fechou. Nós só vamos receber a sentença final. Não. Pois é. Fechou. Só vamos receber a sentença final depois. Não tem jeito. E você vai falar que não fez? Está tudo registrado lá? Vai falar com Deus, Deus é mentiroso?
se nós não fazemos, não acreditamos, porque é bíblico, né? A Igreja Católica, ela reza pelo morto, né? Encomendando a alma. Isso. A gente não. A gente ora pelos entes queridos que ficaram, porque a gente sabe, morreu, acabou, não tem como mudar mais nada, não. Não tem jeito de mudar nada da posição que foi. Então, Ou diz, a gente tem que ter... se cantou seu CPF e você tá com a vida errada, sinto muito, depois não vai ter oração, não vai ter nada que vai mudar a sentença. É por isso que a palavra mesmo já nos deixa isso claro. A gente tem que ter cuidado para a gente não estar desviando. Porque nessa afasta aí, pode vir a sua senha, você vai embora, acabou. Não tem jeito. Você pode ter vivido até 2 minutos antes de morrer, corretamente. Mas os 2 últimos minutos você resolveu mudar, ali que vai bater o martelo. Você está fora da palavra de Deus, você perdeu. Então nós temos que permanecer o tempo todo em conexão com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, para que venha, como foi as virgens prudentes, né? Bobearam no último tempo. A palavra não fala que elas não estavam corretas. Elas não tiveram, foi cuidado de permanecer até o final. Até o final. Então, isso nós temos que ter, esse cuidado. Eu gosto de falar muito, o Senhor não está preocupado com o nosso começo. O Senhor está preocupado com o nosso final. Vai ser o nosso final que vai ditar o que vai ser da nossa vida eterna. O começo, Eclesiastes 3:10. Acho que é Eclesiastes 3:10 que fala isso, né? Acho que, se não me engano, é isso mesmo. O final não é o que interessa. Interessa. A pessoa fala, não, eu tenho que empolgar Deus no começo, é no final. E eu também, esse negócio falando, é quando a gente fala, às vezes a pessoa é cristã e morreu, a gente já determina, está salvo, será que está? Não conhece o coração? O que diz a palavra? Chegará, vamos dizer, eu fiz sua obra em seu nome. Jesus vai falar, não te conheço. E às vezes a vida inteira foi um cristão que a gente acha. Então eu não gosto de falar, eu só espero. Espero que esteja salvo realmente. É o correto, a gente não sabe o coração da pessoa. É uma coisa minha que eu tenho comigo, pode ser que não. Eu acho ali, pelo semblante da pessoa, ali no caixão, você sabe para onde a pessoa foi. Tem pessoa que pode ter essa sensibilidade realmente, de perceber realmente. Que a gente vê a diferença. Tem pessoas que você vai, tá tão sereno, parece que tá dormindo, sorrindo, tá num lugar que tá feliz, mas tem uns que vai com a cara fechada, rancoroso, parece que tá sofrendo. Tem essa diferença mesmo. Isso essas pessoas não percebem, mas tem pessoas que têm essa sensibilidade realmente de perceber. Você vê, você tá no velório, te traz paz, tão sereno, tão tranquilo. Mas tem uns que vai que é tão carregado que até você fica com medo. Que isso? Que tão não, fechado, isso tem mesmo. Semblante fechado, de dor, de sofrimento. Isso eu concordo com você também. A gente vê essa diferença, assim, quem tem essa possibilidade de perceber isso, assim, a gente vê. É tão tranquilo. E até pessoas quando a pessoa parece que ele até dormindo, respirando. E você vê quando tá assim, a pessoa tá nesse sentido, você vê que o local do velório é mais tranquilo. A carga ali parece ser bem mais leve. Você vê todo mundo assim, vamos usar a expressão, né, mais feliz com isso, porque está sentindo essa paz, essa tranquilidade. E tem outros não que a gente vê. Isso, né? Que é um dos lugares, por exemplo, que o clima espiritual é super carregado, é um momento de velório, né? Esse horário é difícil. É muito. E outra expressão muito usada também, Roberto, porque as pessoas não sabem. Quem tem boca vai a Belo Horizonte, né? É a Roma. É a Roma, né? É a Roma. Você sabe que essa expressão é errada, né? Eu não coloquei não, depois que eu lembrei disso, falando. Eu vi uma vez buscando sobre isso. A expressão... a expressão correta, ela foi distorcida. Além de estar errada, ela foi distorcida. A expressão correta, quem tem boca, vai a Roma. Não vai a Roma, como está aí.
Então, a expressão correta, o pessoal vai a Roma, está vaiando, está gozando de Roma, está debochando, vamos dizer assim, mais fácil de entender. E não vai a Roma. Eu vi acho que é Pasquale, aquele português, uma vez, olhando, buscando sobre isso. Então é isso. Quem nem boca vai a Roma. E a pessoa distorceu, quer dizer, todos os dois sentidos está errado também. Você está vaiando Roma, porque Roma está fazendo besteira. E Roma é onde? É a casa do catolicismo. Então, está vaiando o catolicismo. E quem tem boca vai a Roma, está indo lá, está indo para o lugar errado. Não é lá que Deus está. Babilônia, né? Babilônia. Lá Deus não está. No sentido assim, que eu costumo falar, meu modo de ver. Deus está em todos os lugares, nós vemos isso na palavra de Deus. Mas, um local, Deus está de mão estendida, abençoando. No outro, ele está de braços abertos para receber a pessoa, quando ela se arrepender. Então, Deus está em todos os lugares. Mas qual a posição que Deus está naquele lugar? Ele está de braços abertos ou está de mão estendida? Então, é isso que nós temos que saber. Buscar o sentido, né? Jesus foi ao inferno buscar a chave lá da morte. Então, foi em todos os lugares. Mas qual o sentido que está? Isso nós temos que... E essa expressão mesmo, que quem tem boca vai a Roma, é muito usada, né? Que é dar poder às pessoas. Principalmente quando você é uma pessoa tímida, né? Você fala, ó, quem tem boca vai a Roma. Você consegue. Você chega onde você quer. Você consegue. Vai que você chega onde você quer. É isso que dá o sentido, justamente é isso, né? Porque Roma está do outro lado do mundo. Então, se você tem boca, você vai chegar lá. Mas não é esse o problema. A gente tem que ter esse cuidado. E você falou uma coisa tão interessante aí, o significado da expressão nem é essa. Vai a Roma. Vai né? a Roma. Vai. O correto é esse. Bombar, né? E contra. Pois aí mudou-se. O que a interpretação faz? Uma palavra mal empregada muda o sentido todo da frase. Isso. Muda por completo. Apesar de que Roma é lugar podre. Eu falo sem medo nenhum de errar. Pelo que a gente vê, justamente é a Babilônia atual, né? Então, aí quem quis, vou mudar aqui, né? Para não vaiar a igreja, né? Vão separar aqui, vão tirar o A. Quem tem Roma, quem tem boca, vai a Roma. Quer dizer, vai para o lugar que eles querem. Já muda todo o sentido. Sentido. Por isso eu falo, nós como estudiosos, como mestre, como pregadores da palavra, nós temos que saber até colocar a pontuação certinha, pronunciar, porque muda todo o sentido de interpretação do texto. Com certeza. Com certeza. Quando o Testemunha de Jeová usa aquele texto de Jesus da Bíblia, né? Ainda hoje estará comigo no céu, no paraíso. Então ele já muda uma vírgula que põe, ele muda o sentido. Então a gente tem que ter cuidado. E realmente, você falando sobre isso, eu lembro da minha infância no grupo, né? Hoje o nome é outro. Na minha época falava grupo, né? Na escola. O professor falando também sobre isso. Matar o rei não é pecado. Cadê a vírgula? Você pode tirar a vírgula, fica certo. Matar o rei não é pecado. Então, se tirar a vírgula e matar o rei não é pecado. Então, a vírgula, realmente, como você falou, influencia muito, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente com a palavra de Deus, porque pode te dar sentido completamente diferente. Uma vírgula, quer dizer, uma coisinha simples, mas que muda totalmente o texto, né? E hoje em dia sabemos que tem muita gente aí, infelizmente, mudando a palavra de Deus, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Olha, vou ler um texto aqui, respeitando vírgula e outro não, só para a gente entender. Olha só, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, vírgula, a fim de que em todas as áreas da nossa vida, vírgula, em todo o tempo, vírgula, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Aí
você vai sem dar as pausas. Certo que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordem em toda boa obra. Então a gente tem que ter esse você cuidado, realmente. aqui você já atropelou, até você mesmo se perde, já não entendeu mais nada. Não consegue entender, Então, por isso eu viro e falo, o mestre, o pregador, ele tem sempre estar atualizando, né, com a nossa gramática. Porque houve uma Com mudança na certeza. gramática. E nós temos que respeitar para a gente levar o correto. Porque uma Correto. vírgula muda tudo. Pode dar sentido completamente diferente. Pode dar todo Como eu falei, sentido. como eu falei, essa expressão que o pastor, perdão, o professor colocou para a gente entender esse sentido, muda por completo, gente. E como eu falei dos testemunhas, né, que muda ali, dá outro sentido. Todo. E está na palavra. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje dá a parada e vai é correto. Então a gente tem que ter muito cuidado. E como a gente está falando de expressões, isso realmente influencia. Como eu falei, essa justamente de quem tem boca vaia Roma. Tirou o ar, afastou, deu outro sentido, por completo. Quer dizer, o foco é Roma, mas deu sentido diferente. E você que é mestre, que é pregador da palavra de Deus, estudioso, você pensa, não, se eu colocar um tio a mais, um tio a menos, eu sou um herege. Não. Se você tirar uma vírgula ou acrescentar uma vírgula, você também é um herege. Se tirar uma vírgula de um texto aqui, você muda o sentido completamente. E você pode estar cometendo uma grande heresia. Com certeza, isso tem que ter esse cuidado. Entendo, né? Se tem a vírgula aqui e eu tiro, já estou cometendo uma heresia, porque eu estou adulterando o texto. E o que diz em Apocalipse 22, 18, 19? Se tirar ou acrescentar, tem as consequências. A palavra já alerta a gente para isso, para não ter essa distorção. Tudo bem. Eu falo assim, às vezes o versículo, Deus me dá um entendimento, e você, Mateus, te dá outro entendimento. Mas tudo focado está escrito ali, é diferente. Não mudar. Não pode ser mudado. Não pode ser mudado. O entendimento, se está focado na escritura, é diferente. Porque você pode estar numa situação, eu estar em outra, ele vai me explicar de outro jeito para nos dar o consolo. Mas dentro da palavra verdadeira. Dentro da palavra verdadeira. Isso que é importante. Você pode pregar o Salmo 23 todos os dias. E a cada manhã o Senhor te dá uma revelação diferente. Pois é. Deus te mostra algo mais no texto que no dia anterior você não viu. Com certeza. Isso já é a revelação da palavra, né? Quando eu sempre estou orando aqui, eu peço, Senhor, traga a revelação da tua palavra. Principalmente o que está entre linhas, né? A revelação maior que está entre linhas aqui, ó. Que é a verdadeira. Esse espaçamento que tem aqui, ó, de um para outro, revelação é que eu busco, eu me dá a revelação entre linhas da tua palavra. Eu tenho o costume de falar, mais ou menos isso que você está falando realmente aí. Eu tenho o meu dom de mestre do ensino, eu gosto da apologética, defender a palavra de Deus. Eu tenho o costume de falar o seguinte, eu vejo uma vírgula onde não existe, no sentido assim, as pessoas leem, mas não conseguem entender o que está por trás do que está sendo lido ali, né? Então isso faz uma diferença, consegue entender realmente. E, como você falou, quando eu estou orando também, eu vou ler a Bíblia, né? Melhor dizendo, a palavra de Deus, eu peço a Ele, me dá o entendimento, guarda no meu coração, guarda na minha mente, para que eu possa usar corretamente quando for preciso falar com alguém da palavra dele, seja tudo correto. Sim, porque a gente tem que buscar a verdadeira revelação, né? A verdadeira revelação não é aquela quando você faz uma teologia, você começa a fazer um estudo minucioso, não. A verdadeira
Revelação é quando você antes dobra o seu joelho, busca de Deus e pede para o próprio Deus te revelar através do Espírito Santo. Te entrega por completo para isso. Por completo a revelação. Isso. E é algo sobrenatural, principalmente isso. quando você se prega por revelação da palavra. Com certeza. Ontem na igreja Deus me permitiu pregar assim, por revelação da palavra. Eu Muito não sou bom. de fazer isso, eu abro aqui o texto aqui que eu vou revelar na hora. E foi uma experiência tremenda, Roberto. Glória a Deus por isso. Tremenda. Glória a Deus. Realmente ali a gente, quando vai assim, eu me preparo, né? Faz esboço, faz aqui todo preparo, né? Põe toda a teologia, a gente põe toda a hermenêutica, oratória, vai tudo, né? Ali não. Na hora que eu comecei a pregar, assim, onde que abriu lá, o Senhor me revelou. Foi uma experiência, assim, impactante. A gente vê a diferença. Eu faço, Senhor, sente a diferença. se tivesse preparado, não ia ficar tão maravilhoso como ficou. Não, com certeza. Você vê como que Deus age. Porque a gente tem que ter, palavra dele. a gente tem que ter essa entrega realmente, querer fazer realmente o que está na palavra, obedecer a ele, né? Então, isso faz toda a diferença realmente. É diferente. Quantas vezes também já está com o esboço preparado ali, se eu estou pregando, Deus não permite entrar no esboço, irmãos, ó, eu vou fechar esse esboço aqui, porque Deus não está permitindo entrar, eu vou deixar ele me usar. Porque quando a gente prepara, a gente está preparando coisa nossa, né? Com certeza. Apesar que está na palavra, mas é o nosso jeito. Mas eu estou pondo o meu pensamento. Isso. E o dele é correto. Eu estou aqui passando, não, eu entendi isso, né? Isso. Vou passar para o papel isso aqui, não. Mas quando você, o próprio Deus te revela ali no momento, é totalmente outra diferente. Coisa. Isso mexe até com a gente que está falando na hora. Até nós fica surpreendido. Eu nunca observei isso, não, E olha que eu estudei esse texto várias vezes. Pois é. É isso mesmo. De hoje. É outro naipe. Com certeza. Imagina, mexe com a gente, imagina com o povo que está ouvindo. Então, é outra coisa. E eu peguei Mateus 6, não preocupeis, e depois fui falando sobre buscar o reino de Deus. Até eu, se eu não tivesse aceitado Jesus, eu aceitava. Tinha levantado a mão. Tinha levantado a mão. É um texto, Roberto, que já li, já reli, já preguei várias vezes, já ensinei várias vezes, mas ontem foi algo assim, fora do comum, como diz, fora da caixa. Para você, como você já falou, né? Já falou várias vezes sobre esse texto, você viu a diferença realmente. Não, até uma coisa que você vê que... maravilhado. Pois é. Foi bem até a gente diferente. Maravilhado. Então, é o conselho que nós te damos. Quando você for ler a palavra, olha a Deus antes. É simplesmente você chegar aqui, abrir a Bíblia, ler, não, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ah, tá, pronto. Não. Lê com calma. Busque ali. Busque procure quem escreveu primeiro. Isso. Por que escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Se influencia. Isso aqui, você pega esse texto aqui e fala, aqui João, ó, ele falou, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Aí você busca. Quem era a palavra? Com certeza. Que as pessoas hoje pegam a Bíblia, né, Roberto? Abre aqui, e este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem. Quem és tu? Pronto. Fecha a Bíblia e acho que acabou. Não é assim, não. Você tem que ir antes, dobra o joelho, ora a Deus, peça para Deus revelar a palavra dele, né, para mostrar a vírgula que não existe dentro daquele texto. Né? Isso. A revelação porque nós somos... porque nós somos falhos. Nossa mente é muito reduzida, vamos dizer assim. Então nós dependemos dele em tudo. Então peça a ele que traga realmente o que é verdadeiramente a palavra dele. Né? Esse que tem nós temos que fazer.
Matheus, nós estamos perto de terminar. Faltou um aí que realmente ela é muito usada Ovelha também. negra. Ovelha Fala da ovelha negra e o danado. Desculpa e danado. Falta 3. Ovelha negra, você já chegou até a falar do negro, né? Porque não é trevas, né? não é que a gente seja racista, porque Jesus fala de ovelha, então todos nós somos uma ovelha. E ovelha negra, negro, a escuridão é trevas. Então, se você está falando isso, você não está considerando a ovelha de Deus, porque a ovelha de Deus é branca, como lã, a gente vê isso na palavra, né? Então é diferente realmente. E outra coisa que a gente... falamos já dessa lã, né, da igreja de Laodiceia. Pois é. Então, há essa diferença, essa lã e uma ovelha negra, é diferente. Quando fala ovelha negra, a pessoa é diferente no meio das pessoas. Mas a diferença está jogando para coisa ruim. Não é a coisa correta. E outra, você falou também a palavra desculpa, né? Não existe desculpa na palavra. O diabo distorceu isso para tirar o foco de Deus. Deus fala perdão. E a olho nu, vamos dizer assim, você que está nos ouvindo sabe muito bem. Perdão e desculpa são duas palavras completamente diferentes. Completamente diferentes. Não tem como você falar... Jesus não nos desculpou, ele nos perdoou. É diferente. O perdão já tem de boca para... o perdão já tem o pessoal fazendo da boca para fora. Pronto, estou arrependido, não quero mais. Desculpa não, fiz algo que posso fazer de novo, né? Te peço desculpa. E agora vamos ao que foi o tema, né? Dado, né? A arte da live, né? Danado. Esse assusta muitas pessoas quando a gente fala, não espera esse ter significado, né? Sim. Pode falar. Pode falar. É o danado. Danadinho. De chamar principalmente os nossos filhos pequenos de danado, danadinho, quando eles fazem alguma coisa que nos impressionam. Impressiona. Essa expressão é um elogio à criança, né? Muitos acham, né? Dizendo que é muito esperta ou algo similar. Mas vamos ao significado realmente da palavra. O que diz o dicionário, né? O dicionário Aurélio, né? Isso. Diz a palavra danado é condenado ao inferno. Então você está falando que condenado ao inferno. Seu filho, você está dizendo que ele é danado, que ele é danadinho, é isso, aquilo outro. Cuidado com as expressões. E essa, então, eu acho que é uma das piores para a gente, é muito usado. Então, os outros, as outras expressões ainda têm as suas consequências. Mas essa aí, então, essa e o moleque que nós já falamos no início, né? São duas pesadíssimas. Essa, você está condenando o seu próprio filho para o inferno. Tem dó, gente. Muda essa expressão, tira isso da sua boca, não usa mais. Se você vê alguém falando alguma dessas expressões, fale com ele o significado, peça para tirar isso, repreende isso na hora, não aceita. Mesmo que não seja pessoa conhecida sua, você viu falando, alguém fala, esse menino, esse moleque aqui, esse danadinho, repreende, não aceita. Esse danado, então... essas duas, né? Esse menino é danadinho, o moleque. Duas pesadas. Chamando uma entidade demônio e condenando ao inferno. Quer o quê da vida dessa criança futura? Se você está profetizando isso para ele desde já? E quem foi condenado ao inferno? Isso não precisa nem falar, né? Todos nós sabemos. Mesmo os que não têm costume de ler a palavra. De danado, pois é. Com certeza. Está trazendo a existência. Danado é condenado ao inferno. E quem é condenado ao inferno? Todo mundo sabe que é o diabo, né? Satanás, o capiroto. Uma expressão muito antiga que o pessoal usa, né? Capiroto. Pois é. Então, você está fazendo isso, então não deixe, não faça isso mais. Se ouvir, como eu falei, repreende, já fala com a pessoa, que o principal sentido
dessa palavra é isso. É condenado ao inferno. É como o senhor falou. Todos aqui têm suas consequências. Mas eu dou exceção aqui, o moleque, né? E danado traz uma consequência danosa. Pesada. Não é pouca, não. É muita. Tem que ter esse cuidado. Então, por exemplo, nós estamos Roma não vai mudar muita coisa, né? Mas você fala danado e moleque, você traz um peso muito forte. É por isso que as pessoas falam, Roberto, não, eu tenho feito tudo certinho, mas a minha vida não vai para frente. Minha vida está estagnada, nada muda. A minha vida, desculpa a expressão aqui, é uma desgraça. Eu não tenho feito nada de errado. Mas o quê? Puxa, está puxando. Que traz maldição. E o que está... É como se eu citou no início, que nós lemos, né? O quê? A minha boca vai falar aquilo que o meu coração está transbordando. Se o meu coração está transbordando de danado e moleque, é isso que a primeira oportunidade você fala. A primeira oportunidade você está falando isso. Então, toma esse cuidado. E hoje, quem está nos ouvindo, vai assistir depois aí, vai saber disso. Então, você tem que corrigir. Aí você já não tem desculpa mais. Ah, eu não sabia. Não, você está sabendo. Você está usando o que você quer. Está sabendo, fazendo o que você quer. Então, as consequências são maiores. Enquanto a gente está no engano, é uma coisa, mas hoje vai estar sabendo o que é. Então, não use. Que não aceita repressão, né, Roberto? E isso é um pecado. E o que a palavra diz sobre isso, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque... por exemplo, está sendo repreendido, ignora, não aceita, está em pecado. Onde diz isso? Vai lá, lê Provérbios, capítulo 10, versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda instrução, mas o que o deixa a repreensão comete erro. Por quê? Não somos nós que estamos falando, né? A palavra de Deus diz isso. O que é o pecado? Errar o alvo. Porque quando eu deixo de dar atenção ao que foi me ensinado, eu faço ao contrário, eu estou errando. Se eu estou errando, eu estou pecando. E o pecado, o quê? Me afasta de Deus. E tem muitas pessoas se perecendo que conhecem, Deus tem trago a revelação e a pessoa tem feito vista grossa. Esse é pior, né? E às vezes a pessoa afasta, o que diz a palavra? O que afasta é pior do que o que não conheceu. Por quê? Ele está indo, fazendo com consciência o que está fazendo. Então, o peso é maior. Ou seja, tem consciência. Tem. Ou seja, se tiver no erro, está indo para o inferno consciente. Eu não lembro a passagem, o versículo que fala quando você comete um pecado consciente disso, não tem perdão. Quando você por isso a Bíblia fala. Pois eu esqueci o versículo. Você não conhecer e conhecer e não praticar. Não praticar. Pois é. Ainda tem esse versículo também sobre isso. Então, tome cuidado com isso. E nós estamos colocando aqui, vou até repetir todas as expressões para você tirar da sua fala, né? E ajudar as pessoas a tirarem. Nós estamos chegando no final, que vamos ter que fechar a live. Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, Nossa Mãe do Céu, Virgem Mãe, ou Virgem Maria, Ave Maria, Vixe Maria, é uma expressão também. Quem tem boca, vai a Roma. O meu santo é forte, quando falamos sobre isso. Ovelha negra, a palavra desculpa, que não existe na palavra de Deus. E os dois que nós falamos muito pesado, né? Danado e moleque. Então, essas expressões, nós estamos colocando vocês aqui. Tire essas expressões da boca. Tire. Porque isso está te atrapalhando sua vida espiritual. E muito. Não é pouco, não. Tire do seu vocabulário. Todas essas aqui, mas principalmente a palavra danado, significa condenado ao inferno. E moleque,
que vem do demônio chamado Moloque, uma entidade. Da época pagã, então tome cuidado. É um Deus pagão. Então vamos tirar isto, vamos orar, porque isso aí a gente tem trago muitas maldições para as nossas vidas. E o nosso Deus é Deus de quebrar maldição. Vamos orar, Roberto? Amém. Para quebrar essas maldições em nome de Jesus. Isso. Senhor meu Deus. Já está quantas horas aí? Meu tá dentro. Falta muito? 10 horas, 10 horas. Nossa, Deus. Vamos orar rápido. Vamos fechar, porque senão acaba derrubando, a gente não faz. Derrubando. E Senhor meu Deus, meu Pai, ô Senhor, usa-nos tanto a mim quanto o pastor Mateus, Senhor, para que a gente possa estar fazendo, levando a tua palavra, Senhor, a todos os cantos. E hoje nós trouxemos, Pai, essas expressões que têm levado as pessoas ao engano, levando coisas contrárias à tua palavra, Senhor. Os olhos e os ouvidos espirituais de cada um, Senhor, possam ser abertos, Senhor. Não somente com o que nós estamos falando aqui, mas com a tua palavra, com o teu mover, Senhor, em nome de Jesus. E peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus, que essas palavras ruins saiam do coração de cada um, Senhor, a partir de agora, para a honra e glória somente do teu nome, Senhor. E usa-nos, eu e o pastor Mateus, Senhor, para estar levando a tua palavra a todos os cantos. E que seja feita a tua vontade e para a honra e glória somente do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, quebra toda maldição, meu Pai. Talvez, porventura, essa pessoa que está nos escutando vai escutar. Talvez essas pessoas tenham o costume de usar essas expressões que estão debaixo de uma maldição. Nesta noite nós oramos quebrando toda maldição em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.